Olá, amados de Deus, que alegria de novo nós termos contato com você através desse programa, poder entrar na sua intimidade, na sua casa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós e por graça pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso aqui nesse programa. Os links e endereços estão aí na TV, na tela, e você pode usar isto para comunicar, para falar com os seus amigos. Nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua divulgação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior e que nós possamos conhecer as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conhecer o Evangelho da suficiência de Cristo. Nós esperamos que você colabore nessa divulgação e já já a gente volta para uma conversa de coração para coração. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. A palavra de Deus nos fala em Isaías, no capítulo 9, no verso 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O pecado é uma característica de treva, de escuridão, de falta de luminosidade. Mantém a pessoa dentro de um túnel que ele não vê a luz, uma caverna escura. Nada espiritual. Tudo para nós aqui neste mundo é da terceira dimensão. Nós não vemos as coisas espirituais. E o homem precisa de iluminação, de revelação. Nós temos uma poesia, um cântico que se canta, que ele diz assim: na escuridão, ó brilha meiga luz, guiar-me vem, na negra noite brilha e me conduz. Guiar-me vem. Não peço luz a fim de longe ver, somente luz em cada passo ter. Eu queria que você pensasse um pouco comigo nesta mensagem. Há muitas pessoas que querem uma visão do futuro, a conhecer lá distante, e sai a cata de pessoas que lhe digam que vai ser este ano, aquele ano, que vai dizer como é que vai ser a sua vida.
e ele corre atrás de adivinhos. E aqui este poeta está dizendo: eu não quero luz para longe ver, somente luz em cada passo ter. No Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu não quero saber como é que as coisas vão acontecer amanhã, depois. Isso é impossível. Eu preciso de uma luz agora. A iluminação do dia. A luz do Senhor em cada passo. Isso me deixa mais tranquilo quando eu sei que a minha vida é dirigida pelo Senhor a cada momento. Aquele frenesi que a gente tem de querer ter o controle das coisas para amanhã, para depois, e ter, eu posso até sonhar, eu posso fazer planos, projetos, isso não está nada de mal. O problema é querer o controle dessas coisas, que vai levar à preocupação. Você e eu ficamos ocupados com antecedência com as coisas que estão acontecendo, ou que vão acontecer. Lâmpada para os meus pés, para o meu caminhar diário. Então o poeta diz: somente luz em cada passo ter. Eu preciso desta iluminação nas decisões, naquilo que eu tenho que fazer agora. Depois ele vai dizendo uma outra realidade: em outro tempo eu não queria luz para me guiar. Não quis seguir o que me impõe a cruz. Eu quis vacilar. Sem luz, eu não desejo mais andar. Ó vem, Senhor, ó vem meus pés guiar. Aqui está outra grande realidade, que eu preciso desta iluminação diária. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, mas eu quero ler um pouquinho antes. O verso 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, está obscuro, é para os que se perdem que está encoberto. Se o evangelho da graça de Deus, daquilo que Deus fez e faz, está encoberto, é para os que perecem que está encoberto. E no verso 4 ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esta luz do evangelho, essa iluminação, onde a nossa mente é esclarecida, há uma revelação de que nós fomos aceitos em Cristo Jesus, que nós somos amados em Cristo Jesus, que os nossos pecados foram perdoados e apagados em Cristo Jesus, que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus.
Eu desejo mais andar, não mais daquele jeito na obscuridade. Por isso eu clamo, ó vem Senhor, ó vem meus pés guiar, vem iluminar na minha face, no meu rosto, a luz do Evangelho da glória de Cristo, a luz da obra consumada do Senhor Jesus Cristo, para que eu não viva tateando, apalpando por aí as paredes confusas da religião. Concede-me a graça de depender inteiramente do Senhor. O poeta vai um pouquinho mais adiante, ele diz assim: guardou-me até aqui o teu poder, e guardará. Teu braço vai-me ainda defender e guiará. E finda a minha vida terreal, irei morar no lar celestial. Aquele que é dirigido pela iluminação do Senhor, ele não tem dúvidas no sentido da sua realidade futura, porque ele está sendo dirigido a cada passo pela manifestação da graça de Deus na sua vida. A luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, ela produz em nós uma consciência de segurança, de convicção, de certeza. Não é uma ideia hipotética, não é alguma coisa de pode ser que sim, pode ser que não. É uma convicção. Quando nós somos iluminados pelos holofotes do Espírito Santo, a clareza de que nós fomos aceitos em Cristo Jesus, de que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque houve uma lei, a lei do Espírito da vida em Cristo, que anulou a lei do pecado e da morte. A pessoa passa a ter uma nova perspectiva de vida. Isso aí Santo Agostinho chamou de iluminação espiritual. É a iluminação que traz a revelação e a revelação que traz a consciência de convicção e de certeza e que produz em nós um estado de serenidade interna. Jesus é a luz do mundo. Ele é a verdadeira luz que ilumina o mundo. Em João, no capítulo 8, o versículo 12, a Bíblia diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que ilumina o nosso interior e nos dá a condição de palmilhar, de caminhar, de peregrinar diariamente sobre uma convicção, uma certeza que nos traz muita segurança. Não é baseado em nosso tirocínio, em nossa capacidade de julgamento, em nossa capacidade de discernir propriamente nas coisas do aqui e agora. É transcender a isto e, na perspectiva espiritual, enxergar aquilo que nós não vemos. Porque é isso que a Bíblia define como fé.
Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, é pela fé que nós andamos neste mundo, e a fé é não atentar nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Mas eu vou dar uma paradinha aqui para os nossos comerciais e logo eu volto para a gente olhar um pouquinho mais sobre essa iluminação da vida espiritual. Já já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Um dos livros mais densos, mais complexos de se ler na Bíblia é o livro de Jó. Ele tem a história, é um fato histórico, mas ele também tem o lado que é poético, que é uma poesia, que tem um contexto dentro da permissão poética. E este livro, ele mostra também no seu hebraico, um hebraico bem antigo, difícil de ser traduzido, uma realidade que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. E este livro aqui é um livro que o Senhor nos deu para tentar, na busca de uma compreensão, ver o que é o livro de Jó, de ter luz para isto. Porque eu sempre fiquei do lado de Jó, contra Deus, de certo modo, achando que Deus foi muito duro com Jó ao permitir ele passar por aquele sofrimento todo. Mas na verdade Deus foi muito misericordioso com Jó ao chamar a atenção de Satanás e mostrar que Jó, apesar de ser justo, ele era justo com a sua própria justiça, que é o grande problema nosso. A justiça própria, o adoecedor dos relacionamentos, a causa das guerras, que gera essa onipotência humana. E nós só compreendemos o livro de Jó quando a gente percebe os últimos capítulos, quando ele vai dizendo: eu só conhecia a Deus de ouvir falar. Então os meus olhos foram iluminados e eu te vejo, meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse arrependimento de Jó não foi de alguma coisa que ele tenha feito. Não, o arrependimento dele estava ligado ao que ele era, uma pessoa justa, na sua própria justiça. Há uma expressão dele que ele diz: a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Então, a nossa indicação para vocês é este livro, O Crime da Letra,
que é uma coisa que a gente precisa ter cuidado na leitura bíblica para não ficar achando que Deus foi tão duro com Jó, quando na verdade ele foi muito misericordioso. Agora, eu preciso de luz para os meus passos diários e o Evangelho é a luz que alumia o meu rosto na face de Cristo. Eu preciso estar diante de Cristo, diante dele, sendo iluminados por ele. A igreja, ela é também vista como um candelabro. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os candeeiros eram feitos no tipo do menorá, aquele candelabro com 7 hastes, e em cada haste havia uma luz que fazia com que ele se tornasse uma iluminação maior. E aquilo representa as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que eram igrejas locais, mas também eram igrejas que representavam os 7 períodos da história da igreja, ou o período da sua ação completa. A igreja tem um tempo onde ela vai agir aqui na terra. E nestas todas havia uma luz. Esta luz, não só a luz do mundo, mas a luz da igreja, é Cristo, que traz a revelação, que vai dar a nossa condição de enxergar as pessoas pela revelação de Cristo. Ele está dizendo que estes candeeiros representam exatamente a igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E essas igrejas são representantes do tempo da história, onde Cristo, que é a revelação, vai trazer no meio da igreja a iluminação que nós precisamos para a nossa caminhada. A luz que o crente precisa do seu caminhar diário é a luz do Evangelho. No Salmo 27, versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Alguns programas passados nós falamos sobre o Senhor como a fortaleza, como o castelo forte, como lugar seguro, mas eu também preciso do Senhor como a luz, como a iluminação para guiar a minha vida. Onde eu vou encontrar isto? Através da palavra. Quando nós começamos a ler a Bíblia. Alguém outro dia me perguntou assim: você entende a Bíblia? Eu disse: não, eu leio a Bíblia, muitas vezes eu não me entendo, mas eu creio na palavra de Deus. A minha compreensão é limitada, meu entendimento é raso, mas eu creio na palavra de Deus, e quando esta palavra chega ao meu coração, ela traz rumo, ela traz convicção. Eu também, quando como pão, eu não sei quais são os componentes do pão,
eu não sei quais são os aminoácidos, não sei quais são as vitaminas, as proteínas, eu não sei, eu como, o meu organismo digere e transforma isto em energia e isto funciona. Quando eu leio a Bíblia, muitas vezes eu não entendo, não sei, mas eu sou iluminado, eu sou uma luz interna, uma convicção que me dá serenidade, me dá paz, me dá confiança. Ele diz: o Senhor é a minha luz, é a minha iluminação. O que nós estamos propondo aqui para cada uma pessoa é que ela conheça a Jesus como a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Não para uma pessoa ou outra, mas para o mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não é quem é católico, o batista, o presbiteriano, o metodista, o assembleiano, ou qualquer coisa assim. Mas quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É no nosso interior. E esta palavra vida aqui é uma palavra no grego que é a vida zoe, a vida eterna, a vida que Deus nos dá. Terá a luz da vida. Deus habitando em nosso interior, Ele vem ser esta luz que o crente, aquele que crê em Cristo Jesus, tem. Luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz que brilha sobre a igreja, a luz que ilumina os povos, a luz do crente no dia a dia, a luz da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, diz que a cidade, a Jerusalém, cidade, não precisa de luz, não precisa de sol, nem da lua para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz da vida, a vida iluminada, a vida que ganha a dimensão da graça de Deus, tem condições de viver neste mundo tenebroso, nesse mundo escurecido de sombras, onde muitas vezes enxergamos figuras até fantasmagóricas. Nós temos uma luz que nos guia e nós oramos ao Senhor para que a sua vida receba a iluminação de Deus por meio de Jesus Cristo, a luz do mundo que faz com que aquele que o siga não viva tropeçando e caindo nos vales escuros, mas tenha uma certeza de que você é amado, que lá na cruz os seus pecados foram apagados, que você foi crucificado, que Cristo é sua vida na ressurreição e que isto faz com que você tenha uma dimensão diferente. Eu espero que o Evangelho penetre cada célula interior do seu ser e que a vida de Cristo se manifeste. Não atente nas coisas que se veem, porque estas são perecíveis, mas nas que se não veem, porque estas são eternas. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos quiser, de coração para coração.